O livro do profeta Naum. Esse pequeno livro profético é uma coleção de poemas anunciando a queda de um dos piores opressores de Israel, o antigo império da Assíria e a sua capital, Nínive. Os assírios surgiram como um dos primeiros grandes impérios do mundo e a sua expansão em Israel resultou na destruição total e exílio do Reino do Norte e suas tribos. Os exércitos assírios foram violentos e destrutivos, em uma escala que o mundo nunca tinha visto antes. E assim, Israel e os seus vizinhos estavam aguardando a queda da Assíria, que finalmente chegou no ano 612 a.C. Os babilônios se levantaram e começaram uma rebelião que alcançou Nínive e derrubou o Império Assírio. E assim, o capítulo 2 descreve a queda de Nínive em poesia vívida, e o capítulo 3 explora a queda do império como um todo. Mas esse livro não é apenas um discurso irado contra os inimigos de Israel. O capítulo introdutório nos mostra que há muito mais acontecendo aqui. O livro abre com um poema incompleto do alfabeto que começou descrevendo uma aparência poderosa da glória de Deus. É muito semelhante a como o livro anterior, Miqueias, começou e como o próximo livro, Abacuque, vai concluir. E é Deus, o Criador Todo-Poderoso, vindo para confrontar as nações e trazer sua justiça ao mal deles. E o poema começa citando a famosa linha da autodescrição de Deus, após o incidente do bezerro de ouro no livro de Êxodo, capítulo 34. O Senhor é tardio em irar-se, e Ele é grande em poder. Ele não vai deixar o mal impune. E assim o resto do poema vai e volta, contrastando o destino das nações violentas e arrogantes com o destino do remanescente fiel de Deus. Quando Deus derruba todos os impérios arrogantes, Ele provê refúgio para aqueles que se humilham perante Ele. Ora, aqui está o que é realmente interessante. Você pensou que esse livro era apenas sobre a Assíria, mas Naum, na verdade, não menciona Nínive ou Assíria no capítulo 1. E quando ele descreve a queda dos bandidos, ele usa a linguagem de Isaías sobre a queda da Babilônia, que aconteceu muito mais tarde na história. E não apenas isso, Naum também descreve a queda dos inimigos como uma boa notícia para o remanescente do povo de Deus. É uma alusão direta às boas novas de Isaías sobre a queda da Babilônia. E assim, todos esses pequenos detalhes do capítulo 1 se juntam para criar um ponto-chave. Para Naum, a queda de Nínive está sendo apresentada como um exemplo, como uma imagem de como Deus atua na história em todas as épocas. Como Ele não permitirá que os impérios arrogantes ou violentos de nosso mundo durem para sempre. E assim, a mensagem de Naum é na verdade muito parecida com a de Daniel. A Assíria está em uma longa linha de impérios violentos ao longo da história. E o destino de Nínive é um memorial ao compromisso de Deus de derrubar os violentos e arrogantes de todas as épocas. Com essa perspectiva do capítulo de abertura, o livro retorna ao foco na Assíria. E assim, o capítulo 2 descreve a batalha de Nínive e a queda da cidade em estágios progressivos. Então, primeiro vemos a linha de frente dos soldados babilônicos. E então, nós lemos sobre o ataque dos carros. E então, o caos nas muralhas da cidade quando a cidade é violada. Depois, o massacre do povo de Nínive e logo o saque da cidade. O capítulo 3 continua descrevendo os resultados da queda da cidade pelo império como um todo. Então, Naum começa anunciando uma desgraça sobre a cidade cujos reis a construíram com o sangue dos inocentes. É uma imagem de como a injustiça foi construída no próprio sistema que fez a Assíria ter tanto sucesso. Mas a violência dele semeou as sementes da sua própria destruição. E assim a Assíria cairá diante da Babilônia. O livro conclui com uma provocação contra o rei caído da Assíria. Ele está ferido com uma ferida fatal, e dentre todas as nações que ele oprimiu uma vez, ninguém veio para ajudá-lo. Em vez disso, eles cantam e celebram a sua destruição. E é assim que o livro termina. Agora, esse é um livro sombrio, mas é importante ver como a mensagem de Naum aborda os trágicos e perpétuos ciclos de violência e opressão humanas em todas as épocas. A história humana está cheia de tribos e nações se elevando e usando a violência para pegar o que querem, resultando na morte de inocentes. E o livro de Naum usa a Assíria e a Babilônia como exemplos para nos dizer que Deus está entristecido e que se importa com a morte dos inocentes, e que a sua bondade e a sua justiça o obrigam a orquestrar a queda de nações opressoras, e o juízo de Deus sobre o mal é uma boa notícia, a menos, claro, que você seja a Assíria. O que nos traz de volta para a conclusão do poema de abertura do capítulo 1, o que nos diz que o Senhor é bom e um refúgio no dia da aflição. Ele cuida daqueles que se refugiam nele. E assim, o pequeno livro de Naum convida todos os leitores a se humilharem diante da justiça de Deus e a confiar que, em seu tempo, ele derrubará os opressores de todo tempo e lugar. E é disso que trata o livro de Naum.